Hebreus capítulo 12, verso 6, nós vamos meditar mais um pouco sobre filhos, disciplina, tratando mais dos filhos na fé. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Senhor Deus, estamos gratos, porque nós sentimos que somos filhos, porque sentimos na família de Deus. Aqui, para nós, é o melhor lugar. Dentro da casa da gente, dentro do lar da gente, é o melhor lugar para falar, para cantar. E na fé também, assim, a gente chega assim tão descansado. Alguma coisa que atrapalha, a gente tira, coloca de lado, dependura o chapéu, tira a botina, e logo em seguida o Senhor tem dado aquele repouso que é descanso. É dentro do lar, é na família, e a família cristã é assim, Senhor. Podemos sentir descansados porque estamos nesta família do Senhor. Obrigado pela palavra, pela mensagem, pela vida eterna, pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo profeta que o Senhor mandou para nós nesse tempo final. O mundo ignora, mas nós amamos, porque faz parte da família. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Muito bem, muito bem. A gente começa a pensar em família e família, o lar é o melhor lugar. Você sente bem, vai sentir bem com a sua família, todos da família, tudo é em comum, né? Tudo da família, a gente sente muito bem, porque é da família. E outro lado, tudo é comum, toda pessoa da família é comum, todo conhece o defeito um do outro, a falha, os gritos, a mansidão, o nervosismo, a agitação, a calma. Dentro do lar tem de tudo. Deus tem uma família, e essa família espiritual. Eu sempre tenho dito que as nossas famílias aqui, elas são todas misturadas, porque o povo brasileiro já é tudo mestiço, né? O povo brasileiro é uma mistura de muita coisa, né? Vocês entendem mais alguma coisa sobre isso daí? Já pensou bem, se nós fosse só índio, seria diferente, mas tem uma mistura de tudo no brasileiro. E é por isso que você vai ter um casamento e filhos com diversas naturezas, tem muita natureza. O pai agitado, a mãe agitada, traz cada filho que é uma beleza. Isso pega fogo em qualquer lugar, porque já vem dos pais, é dos pais. E quando eu penso nisso, a gente tem que fazer a separação entre o natural e o espiritual. Porque o natural é assim, não adianta você querer ser diferente. Você não adianta nem querer ser diferente, é aquilo mesmo. Você tem que ter essa natureza carnal. O profeta diz que ela te segue até o fim. Ela vai atrás de você. E você não pode ser duas pessoas, diz, mas você tem duas naturezas em si mesmo. Duas naturezas. E uma é carnal e a outra é espiritual, quando é nascido de novo. Então você tem uma natureza carnal e outra espiritual. E essa carnal, a vida inteira você vai ter que brigar com ela. Por isso, ao invés de brigar com os outros, brigue consigo mesmo.
chega no espelho, dá uma olhada assim, né? E desce o burrai. Aí você vai pegar em você, senão eu vou fazer que nem o menino que nunca viu espelho, né? Nunca tinha visto espelho, o dia que ele viu, ficou brincando. Ele olhava lá, o menino, ele levantava a mão, o menino levantava. Então, isso é que nem o Joãozinho ali. Então, quem sabe se o menino tem isso, então ele mostrava a língua lá pro... E aquele menino do espelho mostrava a língua para ele também. Ele achou engraçado. Ele nunca tinha visto o espelho. Então, a família pode estar toda irritada porque ela é natural. Aqui na Terra é tudo natural. Mas quando você nasce de novo, você vai ter que provar a segunda natureza e a segunda família. A primeira família é uma família de queda. A segunda família é uma família de levantamento, de firmeza. E você tem que mostrar a natureza tanto da primeira família como da segunda família. Da primeira família você mostra a natureza dos pais terrenos e na segunda família você vai mostrar a natureza do Pai Celestial. Deus foi quem te gerou. Nós fomos gerados pelo Espírito Santo. Então essa geração do Espírito Santo conserta a nossa vida. Ela fica abafando essa natureza mundana nossa a vida inteira. A natureza espiritual. Ela tem poder. O crente nascido de novo, ele é poderoso. Ele tem poder sobre si. Ele tem poder sobre o mundo e ele tem poder sobre o diabo. Ele não pode reclamar. Ele não é um indivíduo derrotado, uma pessoa derrotada. Nós somos vitoriosos, mas tem que nascer de novo. Tem que nascer, tem que crescer, tem que desenvolver, tem que emancipar, e tem que amadurecer. Aí sim. Porque tem hora que como menino você quer lutar com o diabo, você apanha. Aí eu nasci de novo, vem cá Satanás, vem cá para você ver. Aí o diabo te passa a perna logo. Eu nasci de novo, está novinho, não firmou nem a perna direito ainda. Você já viu um menino que ainda não firmou os passos, querer brigar? Ele vai apanhar e chamar Satanás. Então tem crente que nasceu de novo, ele já começa a ser galudo. Ele diz, eu nasci de novo, vem Satanás, agora você vem. O diabo já joga uma mulher na cara dele, caiu. Pronto, joga um homem no caminho dela, pronto, ela cai. Chamou Satanás em cena, mas não aguentou. Chamou ele para o braço, mas não aguentou. Não vai adiantar isso aí. Agora o que precisa? Precisa reconhecer o desenvolvimento na vida espiritual. Tem que reconhecer. Por isso, só nascer de novo, crente que só nasce de novo e para por ali, fica menino a vida inteira como os pentecostais. Que o Espírito Santo chamou os pentecostais de bebê espiritual. Por quê? Porque eles não desenvolveram. No tempo do irmão Branham, eles ficaram bebê e não cresceram até hoje. É bebê ainda. Eles não cresceram. Laodiceia é os pentecostais. Eles não cresceram mais. Ficaram, e para falar mais claro para vocês, quando você começa a falar, você não fala direito. Você fala ancor. E papai e mamãe é difícil falar papai e mamãe, expressar direitinho. Tudo é enrolado. É os pentecostais. Pentecostais. Antes de chegar a falar certo, aniquilou o crescimento. E eles ficaram só naquela língua estranha. Aniquilou o crescimento e ninguém entende ninguém. A coisa é isso. Ninguém entende ninguém dentro do pentecostalismo. Porque não passou daquilo. Se tivesse desenvolvido, aí ia falar papai. Quando você é bebê, você não sabe o nome do seu pai. Você pode apontar que ele é meu pai. Mas o seu pai sendo espiritual, e você é um bebê, você não sabe nem apontar. Não sabe. Então é isso que é o pentecostalismo. Não conhece ainda nem o pai. E não deu tempo, porque quando Deus manifestou, eles eram bebê e eles rejeitaram a manifestação de Deus na mensagem do sétimo anjo. Eles rejeitaram, não puderam desenvolver, ficaram aniquilados e não sabem nada mais do que falar língua estranha. Não sabe nada. Sabe o tal de homilética, sapiência ou sapiência, sei lá como é que chama aquilo. E depois tem outro. A teologia que eles estudaram. Eles chegaram até ali. Então, tudo é enrolado. Por quê? Porque não saiu daquele período de criança que não aprendeu a falar direito. Não aprendeu. Já os irmãos pentecostais era diferente. Lá no tempo de Pedro,
A hora que eles abriram a boca, eles começaram a falar, eles falaram, o outro já entendia. Eles falavam na língua que os outros entendiam. Os pentecostais só falam na língua que ninguém entende. Então é diferente do pentecostal dos dias dos apóstolos. Nos dias dos apóstolos eles falaram numa língua que todos que escutavam diziam, está falando a nossa língua. E eles nunca tinham falado. Agora o irmão Branham veio e disse, é que eles falavam na língua deles, mas os ouvintes ouviam na língua paterna deles, materna deles. É isso que acontecia. Mas os apóstolos estavam falando na língua deles. E o meio pentecostal nunca pode desenvolver. O crente pentecostal tem que aprender isso. Você nunca vai falar direito. Nunca vai falar direito. Fica parecendo minha menina que fala com o bico na boca. E se você manda ela tirar o bico, ainda quase não entende o que ela fala. Porque acostumou falar com mamadeira na boca, com bico na boca. E o movimento pentecostal não saiu daquele estágio de criança que o Espírito Santo falou para o profeta. Não tente ensinar os 7 selos, que são coisas sobrenaturais, aos bebês pentecostais, porque eles não entendem. Mas é só para ver o desenvolvimento de filhos. Eu tomei uma mensagem aqui e eu quero falar um pouquinho com vocês nesta mensagem. Eu devo já ter pregado para vocês, mas eu quero falar dentro desta mensagem. É a visão da noiva. O parágrafo que eu vou ler está na página 80. Será que está errado isso aqui? Página 26, página 36. Página 36, que eu vou ler da visão da noiva. Casca pentecostal está aqui. Falhou. A noiva grão não falhará. Disciplina, conduta, amadurecimento. Porque senão fica como criança a vida inteira. Tem que amadurecer, tem que desenvolver. 7 vozes viventes na noiva. 7 vozes viventes na noiva. Tem estas 7 vozes viventes dentro da noiva. Mas o que pode ser 7 vozes viventes? Estatura. Aquilo ali tudo é vivente, porque fé de Jesus Cristo, virtude de Jesus Cristo, ciência de Jesus Cristo, temperança de Jesus Cristo, paciência de Jesus Cristo, piedade de Jesus Cristo, amor fraternal de Jesus Cristo. Não é nada meu nem seu. É as 7 vozes viventes na noiva. Isto quer dizer, se não tem as 7 vozes viventes, você tem que chegar lá, porque não pode ser arrebatado com 5 vozes viventes, 4 vozes viventes, 6 vozes viventes, tem que ser 7 vozes viventes, certo? 7 vozes, 7 vozes viventes. Agora essa é na noiva. Deus tem um povo especial em quem Ele coloca sua voz. Ele tem um povo especial. Ele tem um corpo dele, é chamado corpo de Cristo. Ali Ele coloca a voz dele. Na terra, o povo que é obediente, que serve a Deus, que nasceu de novo, esse povo que é o corpo de Cristo aqui na terra. Ele começa do novo nascimento, e se notarmos bem, o profeta chegou a dizer, nós não temos nada a fazer no púlpito, nenhum de nós pregadores, sem o Espírito Santo. Por quê? Porque nem Jesus começou a pregar enquanto não foi batizado com o Espírito Santo. No tempo de meninice, de criança, de garotinho, olha para você ver, ele não era aquele pregador que ele começou o ministério. Ele estava dando testemunho do filho que ele era. Está dando testemunho. Ele nasceu e naquele período nós temos 18 anos de silêncio. Dos 12 aos 30 de Cristo, nós temos na Bíblia 18 anos de silêncio. Então, dentro daquele período de 0 a 12 anos, nós sabemos que ele estava sendo criado por José e Maria e chegou numa idade dos seus 12 anos que José e Maria perdeu a Jesus. E você sabe que Maria aponta para os pentecostais. Também o irmão Branham disse que perdeu a Jesus exatamente no movimento pentecostal. Foi ali que perdeu a Jesus.
Então, o que tem acontecido é que nesse período, ele não podia começar um ministério, ele podia dar testemunho, dar exemplo de como ele era filho, ele podia conversar com os sacerdotes, e quando José e Maria encontrou ele, ele não estava em esquinas fazendo coisa errada, ele estava no templo conversando com os doutores, Jesus Cristo. Isto é dando exemplo do que é um filho, do que é filho, certo? Então ela precisa de dar exemplo. Hoje está fazendo barulho também, né? Zumbindo. Vê se essa máquina aí, se for isso daí, vocês me desligam logo, que parece, talvez até seja, né? E eu sou muito sensível a barulho, né? Sou sensível, tenho um ouvido assim que capta logo, capta tudo, mas não é, não é. Mas está tendo um zumbidinho aí, tudo fechado aí, tudo. Então é isso daí, Joãozinho, está entrando também, se você queria que entrasse, né? Você tem zumbido lá e tem zumbido aqui, viu? Bom, vamos agora, dentro desta mensagem, ver, ali foi que nossa gente pentecostal falhou, cometeu seu erro. Ser nascido na família de Deus, pelo Espírito Santo, isso é correto. Porém, então temos que ser a classe correta de filhos. Ser nascido é correto, mas tem que ser a classe correta de filhos. E depois, disciplinados pelo tutor correto. O tutor é o Espírito Santo. Tem que ser disciplinado pelo tutor. E o tutor tem que ser correto. Então, se toma o tutor que não é correto, é o filho nas mãos de um tutor que não é um bom tutor, um bom professor, alguém que possa ajudar o filho. Então você vai ter um filho que não terá o desenvolvimento em sabedoria intelectual, porque aquele tutor não é suficiente. Ele não faz do seu filho o filho que deve ser feito. Por isso, adote o seu filho corretamente e seja o tutor dele com a palavra, antes que alguém do mundo venha o adotar com drogas. Adote o seu filho com a palavra, antes que a denominação adote-o com credos. Adote este filho, chame-o e explica-lhe a palavra. Disciplina o menino, mostre para ele o caminho que ele deve andar. E a disciplina está na mente da pessoa. Você deve ser uma pessoa disciplinada, ela começa na mente. Você vai ser uma pessoa ajuizada, disciplinada, em tudo você vai ser disciplinado. Agora, no passado, quando o pai pensava em seu filho e queria que fosse um bom filho, ele buscava o melhor tutor que ele podia encontrar, o melhor mestre, porque ele queria que seu filho fosse como seu pai. Ele tomou ao Espírito Santo para que fosse nosso tutor, nosso mestre. Ele está na igreja e leva mensagem ao Pai. Amém. Crê você, que crê você? Ele se envergonharia hoje em ter que dizer: o Espírito Santo levando a mensagem ao Pai. Então, mas são ofícios. Vocês têm que sempre aprender estes ofícios de Pai e de Espírito Santo. Deus manifestou como ofícios e não como pessoas distintas, mas ofícios. Aprenda isso aqui agora, que o Espírito Santo poderia dizer: todas tuas filhas estão cortando o cabelo, teus filhos estão tão organizados que não se podem ver uns aos outros, e estão adotando isto em vez daquilo, adotando organização, denominação, adotando corte de cabelo para mulher, em vez da palavra. Como se envergonharia ele,
o Espírito Santo, em ter que dizer ao Pai o que nós temos feito. Estamos aqui na mão do Espírito Santo. Ele governa. Ele toma conta de nós. Porém, como amaria e anelaria esse tutor vir ao pai e dizer-lhe: esse moço é um verdadeiro filho, justamente como o pai. Em tudo ele parece com o pai. Ele fala, ele acerta suas contas como o pai. Eu sempre tenho dito, um pai mal pagador, o filho sai daquele jeitinho. Porque o pai está sendo o tutor dele. Um pai não dizimista cria filhos não dizimistas. Um pai não ofertante cria filhos não ofertantes. A gente precisa aprender essas coisas na Bíblia. Isso reflete, o que nós fazemos refletirá nos nossos filhos. O que o pastor faz reflete na igreja. O que um membro desse corpo faz reflete no corpo inteiro. Se um membro desse corpo erra, os outros dizem lá: você já viu aquele fulano? É lá do tabernáculo, é lá do Osmar, é lá do profeta. Olha, não paga a gente, compra e não paga. Atrasa, não faz a coisa certa. O Espírito Santo dá uma olhada em nós assim e diz assim: pai, sua filha está assim, seu filho está desse jeito. Então, está na mão de quem? Do Espírito Santo. Então ele vai ter que me quebrar até eu chegar no lugar, porque se sou filho dele, ele vai trabalhar em mim, me talhar para ser igual ele. Igual ele. Isto é o trabalho do Espírito Santo. Então essas coisas que nós fazemos reflete no lar, viu? Reflete. Mais cedo ou mais tarde, reflete. Você vai notar, já cria meninos com uma responsabilidade. Você pegou aquilo, vai lá entregar. Você pegou emprestado, até que dia? Pague no dia certo. Pague no dia certo. Pague antes da hora. Pague mais cedo. Reflete nos filhos. Entende? Agora o filho já vê: e papai paga atrasado. O que tem eu fazer isso aí? Papai faz. O filho é assim. Papai faz. Papai compra e não paga. Mas o que tem eu também, né? Eu acho que não tem problema eu comprar e não pagar. Papai compra e não paga. O filho aprende. O filho aprende. Então a filha vê a mamãe. Que tipo de mamãe? A minha mãe, ela é iludida, de vez em quando ela corta as pontas do cabelo. Então por que eu, a filhinha, não vou cortar? Mamãe corta. Mamãe corta. A filha acompanha a mãe, ainda que a Bíblia não diz tal filho, tal pai, mas a Bíblia diz tal filha, tal mãe, ou tal mãe, tal filha, né? Tal mãe, tal filha. Então os filhos acompanham isso. Mais cedo ou mais tarde você vai ver o resultado. Agora aquele pai cumpre com o seu dever direitinho, o filho aprende aquilo. Daqui a pouco você vai ver lá cumprindo direito. Não, mas não precisava pagar agora não. Não, eu gosto de pagar minhas coisas certas. Não, mas vence amanhã. Não, eu quero pagar hoje. Mas vence amanhã. Não, depois da manhã eu vou lá e pago. Não, espera até depois da manhã. O que tem? Depois da manhã eu vou lá. O filho aprende assim. Depois da manhã eu vou lá. Não, mas venceu ontem. Não, mas o que tem? O que tem? Papai faz assim. Agora Deus pagou tudo na hora certa. Fez tudo na hora certa. Não tem nada que Deus faz na hora errada. Tudo na hora certa. Até a dívida do pecado ele veio e pagou na hora certa. Ele não ficou sem pagar a dívida do pecado. Ele veio e pagou. E o diabo queria dar tudo de graça, de não quer pagar. Mas de graça mesmo, se prostrado me adorar, tudo isso eu te dou. Não, negócio dado não. Eu vou pagar o preço. Mas tem que morrer. Eu morro por eles. Ele diz: eu me santifico por eles. São João 17. Ele diz: eu me santifico por eles. Pai, eu me santifico por eles. Então eu fico aqui. Não tem jeito, não tem jeito. Jesus já santificou por mim. Ele santificou por mim. É só eu pegar o caminho dele. É o caminho do meu pai. Pega o caminho do meu pai. Ele
me santificou por mim. Então eu posso andar naquele caminho, eu sou santificado. Minha dívida foi paga, a dívida do pecado foi paga. Deus não deve nada. Eu sei que todo mundo fica, Deus te pague, Deus te pague. Parece que Deus vive só devendo, né? Todo mundo quer, Deus te pague, Deus te pague. E tem conta que eles ficam esperando que o indivíduo, Deus vai pagar mesmo, que você não paga. Só Deus para pagar, porque o indivíduo ruim para pagar, viu? O indivíduo ruim para pagar. Não, mas Deus te pague, Deus te pague. Você fica aí com muito Deus te pague, depois Deus te cobra, viu? Um crente é assim, Deus vai te cobrar, Deus vai te cobrar. Quando você faz uma coisa, faz e faz certo, faz e faz certo, porque tomamos o nome de Deus, então faz e faz certo. Tem coisa melhor viver nesse mundo, saber assim, olha, eu só devo amor para os outros. São Paulo diz, não devais nada a ninguém senão o amor. Então eu devo, ainda devo ainda. Você já não devo nada, deve o amor. Depois que você paga tudo, ainda deve o amor para seu irmão, para sua irmã, para o seu vizinho, para todas as pessoas. Nós devemos o amor para eles ainda, mas pagamos nossas dívidas. Mas olha, se eu não pagar, meus filhos acompanham. Se eu não pagasse, papai. E papai era um homem de Deus, rapaz, e ele não pagava não. Aí os filhinhos também falam, então eu também posso ser de Deus e não vou pagar não. É uma turma que eu vou te falar, viu? Então, e ficamos tomando tudo o nome de Deus. Tenho Deus, Jesus está comigo, irmãos, aleluia. E você vai dizer que não está, ele briga, certo? Então faça a coisa certa. Tem coisas, irmão Brana diz naquele filme, se Deus vem, põe a maldição em alguém e você vem e tira, você vai entrar em problema como Moisés. E tem coisa que é assim. Tem coisa que o irmão ou a irmã tem que passar por aquilo e um de nós queremos ir lá e ajudar eles para não passar por aquilo. Não passa não, irmão. Satanás estava ungindo Pedro naquela hora para dizer, não faz isso não, mestre. O senhor não vai morrer em Jerusalém, não vai acontecer isso não. Para trás de mim, Satanás. Em outras palavras, vai acontecer sim, Pedro. E Satanás, você sabe que vai acontecer. Porque ele tinha que pagar o preço do meu pecado, para poder me resgatar. Então, se vem uma maldição sobre alguém, diz, mas espera lá, Deus põe maldição? Você lê Deuteronômio 32, verso 39, diz, eu mato teu filho. Você brinca com Deus, Deus é amor, é gostoso. Pega Deus do jeito que ele é, na essência, em tudo. Porque ele é amor, mas ele é tudo. Aleluia. Amém, irmãos? Nós vamos ficando quietinhos, né? Você está sentindo frio? Está quietinho, mas isso é bom demais. Eu gosto dessas coisas assim, ó. Ele tomou o Espírito Santo para poder ser o tutor da igreja. Porém, como amaria e anelaria esse tutor vir ao pai e dizer-lhe, esse moço é um verdadeiro filho, é justamente como o pai. Está aqui, Nomes Blasfemos, página 23 e 24. Este filho é igual ao pai. Eu sei que pode um pai ter filhos ruins, ter filhos que não paguem suas contas, que não acertem sua vida, mas isso, a maioria das vezes, é influência. O irmão Brana pregou a mensagem de influência. Isto é influência de família, é influência do lar, é influência e muitas vezes imaturidade. A pessoa nunca chega naquela maturidade de responsabilidade, que é a coisa mais dura, é você casar com gente irresponsável. Você casa com gente irresponsável, o rapaz casa, chega em casa, não tem almoço pronto. Mas o bebê chorou, não deu tempo de eu fazer almoço. Tudo bem, querida, tudo bem, amor. Não deu para fazer? Tudo bem, então a gente come um pedacinho de pão aqui, uma bolachinha, vai trabalhar outra vez. Tudo bem. Depois da manhã, o almoço não está pronto outra vez. Esse bebê está chorando muito, hein, filho? Engraçado, quando eu estou em casa, o bebê não chora tanto assim. Por que ele chora só na hora? Agora a mãe responsável, o que ela faz? A responsável, com o bebê chorando, e tudo lá no fogo, e ela cuidando do bebê, cuidando
das panelas. É responsável. Ela sabe que ela tem um maridinho que vai chegar em casa, que precisa de almoçar. E ela é responsável por aquilo. Ela vai fazer, ela tem hora para aquilo. Ela tem responsabilidade. Quem não tem, não, ele se vira, que quiser, chegar e faz o que ele quiser aí, como qualquer outra coisa aí, e volta a trabalhar. Ela não tem responsabilidade mesmo. Ela não tem. Era a mesma coisa de um pai dizer, mas os filhos estão pedindo pão. Não, eles se viram, mas ele tem 2 anos, como é que ele vai se virar? Se vira. Quer dizer, você já vai criar filho para pedir pão para os outros. Vai criar filho assim, para sair de casa em casa pedindo esmola. Não é o filho que se vira, é o pai. É o pai que aprende. Ele é responsável. Ele tem filhos, ele casou, ele tem que cuidar desses filhos, ele tem que trabalhar, ele sangra suas mãos. Tem uma família, tem uma mulher para cuidar, tem filhos para cuidar, tem responsabilidade, tem casa, tem aluguel para pagar, tem água, tem luz. Tem o São Zé da farmácia, o São Zé do supermercado. Mas quando não tem responsabilidade, não, isso daí não tem problema não. E aí vê aí eu devo para aquele lá. Nossa Deus, eu espero que eu não posso ir, eu não posso ir por essa rua, eu vou virar aqui. O que foi que você está virando aí, bem? Ô querido, o que você está virando a esquina aqui? Nós vamos para lá. Não, eu não posso para lá agora. Mas o que foi? Não, não é nada não. Não é nada não. É o fulano que ele deve, está lá na esquina. Está parecendo um satanás, né? O indivíduo, depois que o indivíduo enche a nossa barriga, ele fica parecendo um satanás lá na esquina. Corre dele. Não, vamos dobrar aqui. Não, você deve. Chega lá e diz, olha, não posso te pagar. Hoje você me espera até domingo que vem, semana que vem. Eu não consegui ainda. Dá satisfação. Dá satisfação. Quando ele não pode, dá satisfação. O caráter faz isso, dá satisfação para a pessoa. Diz, olha, eu quero te avisar, eu não pude, trabalhei, tive que gastar. E falando certo também, viu? Tem gente que mente até. E até crente, tem uns que mentem também. Mas fala tudo direitinho. Eu não consegui, mas eu te devo, tratei de pagar. Hoje eu não tenho. Você me aguarda mais um pouco. Tem misericórdia de mim mais um pouquinho. Isso é caráter. É caráter. Agora, ver o credor e correr? Não, olha lá vem ele lá. Vamos virar aqui. Corre, pisa no carro, pisa mais um pouquinho. Aí o indivíduo abaixa dentro do carro, assim, esconde dentro do carro. Ele diz, te passar aquela casa, você me avisa. Aí já passou. A hora que ele levanta bem no rumo da casa. Teria que fazer. Falou, rapaz, você não deixou ainda eu passar, né? Tem que aprender, é filho, precisa aprender. Por favor. Então aqui o profeta diz, pentecostais, ali foi onde vocês falharam. Pensaram que porque havia nascido do Espírito de Deus, a primogenitura, falar língua estranha, tudo estava bem. Porém ali é onde tudo começa. É naquele nascimento que tudo começa. É dali que você vai sair de criança a um menino, a um garoto, a uma garota. É dali que você vai sair a ser um adolescente. É dali que o adolescente vai partir para a emancipação. É da emancipação que ele parte para o amadurecimento. Precisa acompanhar isso, gente. Como que as pessoas não acompanham e param? Se recordam da mensagem intitulada A Ele Ouvi? Ali vimos como um filho, depois de nascer na família de Deus, então era reconhecido filho. Nasceu, não vamos negar que nasceu. O irmão nasceu de novo, a irmã nasceu de novo, tudo bem. Não vamos negar, mas aqui está. Como ele era reconhecido filho. Como? Ele nasceu filho, mas tinha o tempo dele ser reconhecido como tal. Não é porque nasceu filho, aí já é filhinho do papai ninguém pode pôr a mão, ninguém pode encostar, porque senão a gente briga. Não, Deus não tem isso não. Deus, na hora que os filhos dele não obedecem, ele deixa até que o diabo vai atrás de nós. Deixa. Mas já somos filhos de Deus mesmo. Aí sofremos uma surra lá, daqui a pouco a gente tá bonzinho. Todo mundo que apanha depois melhora um pouquinho. Pelo menos quando é filho, né? Quando é filho.
Então aqui, ali vimos como um filho, depois de nascer na família de Deus, então era reconhecido filho. Tinha todos os direitos da primogenitura, porque nasceu naquela família. Porém, tinha que ser disciplinado e provado. Você faz isso na hora certa. Então começa a disciplina. Olha, você está comendo com a boca aberta, fecha a boca para mastigar. É uma disciplina. Fecha a boca para mastigar. Então cumpre o seu dever no horário certo. Disciplina. Então aqui entra a disciplina em tudo. Em tudo entra a disciplina para nós todos. E como é bom poder ser disciplinado, para depois ser reconhecido como filho. Senão é filho, mas ainda nunca vai ser reconhecido como filho. Quando Jesus nasceu, é filho, já era filho de Deus, mas ele precisou daquele tempo todo para reconhecer-se como filho, não apenas do batismo nas águas, não, ele precisou do monte da transfiguração. Ali foi onde Deus, o Pai, o vestiu de branco e disse: o que ele falar, está falado, porque ele já é adotado. Este daqui, a ele ouvi. Não era questão do pai falar assim: não, você escuta eu e ele. Não, por quê? Porque o filho dizia: eu e o pai somos um. O pai veio e testificou: a ele ouvi. O pai não falou: você tem que escutar ele e escutar a mim. O pai disse: escuta o filho, escuta meu filho. Por quê? Porque o pai está no filho. Amém? Aleluia. Tinha todos os direitos da primogenitura, porém tinha que ser disciplinado e provado. Ninguém gosta de ser provado. Tem que ser provado. Não deu certo, não chegou na hora certa, faz o trabalho, mas faz tudo esculachado, veste, mas não veste direito, veste, mas não veste direito. Então tudo está aí, precisa ser provado. Se não portava a ser um filho obediente à vontade do pai, então não chegava a ser herdeiro, não herdava nada, ainda que sendo filho, porque ele não recebia a adoção. Ele tinha que primeiro ser posicionado como filho e não só nascer. Você nasce como filho, mas tem que ser posicionado como filho para depois, então, receber esta adoção. A posição de filho traz a adoção, mas o nascimento só não. Só o nascimento, aí eu criei, nasci de novo, isso é nenê, isso ainda é bebê. Quando o Espírito Santo caiu sobre o povo pentecostal e os dons e demais coisas começaram a ser restaurados na igreja, pensaram que por quanto haviam nascido do Espírito, isso era o fim de tudo. Porém tem que ver isto, tem o que se chama a manifestação do Filho. Depois que o Filho havia provado ser um verdadeiro filho, era levado a um lugar público, onde lhe mudavam suas vestes e fazia a cerimônia da manifestação do filho. E dali em diante, ele era herdeiro de tudo que possuía seu pai, porque ele recebia aquela manifestação, a posição. Mas se ele não fosse um filho obediente, ele não chegava à posição de filho. Ele era um filho, mas não era posicionado como filho. Toda a natureza está gemendo até que a manifestação dos filhos de Deus aconteça hoje, entende? E esta manifestação dos filhos de Deus são os filhos da era que se vive. É nesta era que o Elias viria para converter os corações dos filhos aos pais. É nesta era. Então esses filhos convertidos, eles têm que ser posicionados. Esta é a adoção. Ainda não é a adoção plena. Ele é posicionado e está aguardando ainda a plena, porque o irmão Branham diz que a adoção plena nos virá na ressurreição. É ali que virá a adoção plena, na ressurreição.
Mas nós estamos aqui já recebendo a manifestação de filho. Precisamos disto. Então, depois que o filho havia provado ser um verdadeiro filho, era levado a um lugar público onde lhe mudavam suas vestes e faziam a cerimônia da manifestação do filho. E dali em diante, ele era herdeiro de tudo que possuía o pai. Deus fez o mesmo com seu filho no Monte da Transfiguração. Agora Jacó pensou a mesma coisa, que tem a primogenitura, tendo a primogenitura, tudo mais seria fácil. Igualmente pensaram os pentecostais e começaram a se organizar. Jacó pensou, tendo a primogenitura, está muito bom. Ele recebeu a primogenitura, agora eu já falei com meu irmão e eu sou primogênito. Eu recebi a primogenitura era do Esaú, mas o Jacó chegou e recebeu a primogenitura. Ele conversou com o Esaú e ficou com a primogenitura para ele. E ele pensou que aquilo era tudo. Mas aquilo foi a causa da perseguição que ele sofreu a vida inteira. A vida inteira. Foi perseguido a vida inteira. Por quê? Ele achou que aquilo era tudo. Aí ele precisou do Val de Jaboque. Todo crente pentecostal, eu ou você ou um pentecostal, qualquer um, precisa de um Val de Jaboque. Transpor o Val de Jaboque e não ficar pensando, eu tenho mulher lá para voltar, tem filhos que eu preciso fazer. Não, vai, transpor o Val de Jaboque, crendo, eu preciso de uma mudança de vida, eu preciso de uma transformação. É isso que eu preciso, um Val de Jaboque. Não é o irmão fulano que precisa, não é a minha esposa que precisa, você tem que dizer assim, sou eu. Eu preciso de transpor o Val de Jaboque, lutar com o anjo, mudar minha vida e o anjo mudar meu nome. Porque na mudança de nome há uma mudança de caráter. Há uma mudança de caráter, mudou o nome, muda o caráter. E eu preciso desta mudança, você precisa, a igreja precisa, porque ela precisa chegar ao rapto. E ela não pode chegar ao rapto de qualquer maneira. Ela vai só chegar ao arrebatamento quando ela chega a esta adoção. Ela precisa da adoção. Amém? Então, os pentecostais começaram a se organizar, começaram a pelejar entre si. Havia malícia, inveja, porfias. Olha, Deus tem nos abençoado bastante, mas não fica sem essas coisas sempre acontecer. Mas quando você começa a ter muito disso, malícia, inveja, porfia, o profeta diz assim, provando assim que não tinham a manifestação do sinal. Eles não tinham a manifestação do sinal. Desespero, página 16 e 17. Mas tem muita coisa boa neles. Falam em línguas, curam enfermos, tudo bem, mas a malícia, a inveja, a porfia, querer fazer da igreja a maior de todas, este é um tremendo problema que sempre está no coração da pessoa. E daqui a pouco um de nós queremos ser maior que os outros. Este é o nosso problema. Deus vai trabalhar quando você reconhecer sua posição. Tudo que eu e você tem que fazer, Deus nos posicionará para fazer aquilo. É Deus que te posiciona para fazer aquilo. Não é a força que eu vou fazer. Deus me posiciona e eu faço aquilo para a glória dele. Entende? Sem eu ficar querendo fazer muita força para fazer uma coisa que Deus não me posicionou. Ou eu não cheguei àquela posição. Por isso o profeta diz, nenhum homem tem direito ao púlpito se não receber o batismo do Espírito Santo. Porque foi isso que Cristo fez. Ele primeiro foi batizado com o Espírito Santo, aí depois foi tentado por Satanás, porque quando você é batizado com o Espírito Santo vem a tentação. Aí o diabo vem. E ali o diabo foi vencido e Jesus o vencedor. Agora por quê? Foi posicionado. Aquela é uma posição. Depois daquele batismo do Espírito Santo, ele ainda precisou da adoção lá no Monte da Transfiguração. Então não pare você apenas naquilo que você tem. Não pare. Nós precisamos do batismo do Espírito Santo a cada dia, que não é língua estranha, é uma mudança de vida, é fé verdadeira na mensagem do dia, mas o profeta diz obediência total. A palavra de Deus te dá direito ao sinal, que é o Espírito Santo.
Se não houver essa obediência, como que o Espírito Santo pode descer? Ele não pode descer. Não pode. Deixe-me deter-me aqui por um momento para estabelecer, para que pôs Deus o Espírito Santo na igreja? Esse filho não estava em plena autoridade, nem tampouco era herdeiro, senão quando chegava a certa idade, e primeiro tinha que ser provado. Veja o que Deus fez com seu filho quando nasceu. Ele deixou crescer até os 30 anos, provando, disciplinando. Logo lhe deu 3 anos de dura prova. Logo o adotou. Aí o adotou. Mas se Jesus passou por isso, nós também temos que passar. Temos que passar. Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, adoção. Precisamos disso. Temos que caminhar nesse caminho que Deus iluminou para nós nesse dia final. Veja, quando um homem é provado e Deus o ama, Deus o tira fora, a sós, e faz algo com ele. Deus pega esse homem sozinho e faz algo com ele. Essa é a era que estamos vivendo, para que foi dado o Espírito Santo. Porém, esses dons, sem essas virtudes, fazem tropeçar ao inconverso. Esses dons sem essas virtudes. Sem essas virtudes que ele está falando é sobre a estatura. Em nome blasfemos, ele fala muito sobre a estatura. Este aqui, porém, esses dons sem essas virtudes fazem tropeçar ao inconverso. Não são aprovados por Deus. Isto tem que ser primeiro. Estas são as coisas que você tem que ter primeiro. Estas, a estatura de um varão perfeito, são as coisas que você tem que ter primeiro. Essas virtudes, não pode imitá-las, tem que serem nascidas de Deus. Então você é um filho vindicado e posicionado. Eva o soube e caiu, mas esta igreja sabe e não cairá. Ela está ordenada para não cair, aleluia. Ela não falhará, está predestinada. Pode agora ver o mistério tríplice. É Deus manifestado em Cristo, logo Cristo manifestado na igreja, e tudo junto para trazer de novo a condição de Adão e Eva, varão e fêmea, os quais são um, feitos do mesmo sangue, do mesmo Espírito. Cristo, mistério de Deus revelado, página 57. Para que chamaria Deus um povo fora desta perversa era para o seu nome? A razão é para provar a sua noiva, quando ela for manifesta, havendo sido provada, comprovada, como foi no princípio, assim será no final. Nós encontramos que esta era perversa é para provar a Satanás que ela não é como Eva. Esta igreja deste dia não é como Eva, que ela não é esse tipo de mulher, e ela será provada por sua palavra. E a noiva de Adão creu em toda a palavra, porém se confundiu numa só promessa, de que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A Eva confundiu nessa promessa, falhou numa promessa, sob a tentação do inimigo cara a cara. E agora o povo que é chamado por seu nome tem de entrar em contato outra vez com a mesma coisa, provada pela palavra, o Deus desta era maligna, página 10. E para isto estou aqui nesta manhã, para tratar de ensinar a esta igreja e a mim mesmo como podemos chegar a ser o lugar da morada do Deus vivo. Chegar a ser o lugar da morada do Deus vivo. Você já aprendeu que o Espírito Santo espera essa construção aí, para ele poder entrar e morar em você. É fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Aí o Espírito Santo vem morar em mim e em você. Irmãos, Deus quer nos despertar para isto. Eu sei que nós podemos receber muitas bênçãos, muitas curas, mas nós precisamos nos alertar para aquilo que é vida espiritual. Nós precisamos. Estamos começando a refletir as obras de Cristo, porém somos muitos os que preocupamos ou procuramos fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós.
fazer como Moisés, fazer um trabalho para Deus, antes que Deus tivesse o chamado para aquele trabalho. Ele foi e matou um egípcio e teve que correr e ficar 40 anos. Aí depois, 40 anos mais tarde, ele voltou lá, não matou só um, não, matou todo o exército de Faraó. Com uma facilidade tremenda. Mas foi Deus que mandou ele. Agora foi Deus que guiou ele. Nós temos que esperar Deus nos mandar fazer algo. Deus nos guiar. Agora, ali está o mal. O mal quando você quer fazer a obra de Deus sem ter o reflexo de Cristo em você. Encontramos essas coisas sucedendo. Você sabe, e o sabe, e eu também. Vemos aqueles que tropeçam pelo caminho, encontramos os restos dos pregadores e cristãos atirados e amontoados ao longo do caminho. Isso é porque não entraram corretamente no assunto. Você sabe, Deus tem o material mais fino em seu edifício. Deus tem o material mais fino em seu edifício. Deus não está fazendo uma igreja grosseira, porque o material é fino. Ele está fazendo uma igreja fina, não de beleza, não do encantamento mundano, não na visão do mundo, mas na visão espiritual. Ela tem o material fino de Deus para construir cada crente segundo a imagem do Todo-Poderoso. Aleluia! Você sabe quão pequenos somos? Pode ver onde estamos? Temos glórias, gritos e demais coisas por causa de nossa fé. Porém, quando chegamos a estas coisas, Deus não pode edificar-nos na forma desta estatura. Não nos pode formar, porque faltamos tanto nestas outras coisas. Ele não pode formar sua igreja assim. Página 20, 21, 20, a 30, 33, estatura de um homem perfeito. Ele não pode formar a igreja enquanto não tiver esse material. Esse material tem que estar em mim e em você. A igreja de Deus tem todo esse material e é fino. Esse material da estatura de um varão perfeito é um material fino porque é Deus. Esse é o material de Deus. Você pode comprar material grosseiro em qualquer lugar aí, mas Deus tem um material fino para formar sua igreja, que Ele vai raptá-la. Esse é o amor fraternal. Agora, se você vê o irmão que está todo transtornado, não seja impaciente com ele, mas benigno. Há pouco alguém me perguntou: como pode você crer nestas coisas e ainda visitar as Assembleias de Deus e os unitários, etc. Por causa do amor fraternal, com a esperança de que algum dia ver você, paciência, temperança, perseverança, perseverando com ele, ciência, para entender o que ele crê e recordando que está em seu coração. Isso é virtude de nossa parte, e dita virtude passa para ele em benignidade e mansidão, tendo fé que algum dia Deus o trará ao redil. O amor fraternal, no 7º degrau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisas para formar essa noiva. É aqui que nós lemos no princípio, né? 7 vozes viventes da noiva, para formar 7 coisas. Então o seguinte é caridade, o qual é amor, isto é a pedra de coroa. Mas o crente não pode ter a pedra de coroa, vira a pedra de coroa sobre ele, a menos que o Espírito Santo o batize. E para ser batizado com o Espírito Santo, todas estas virtudes de Jesus Cristo estão em você. Talvez você diz: eu não tenho paciência. Eu quero saber se você tem aquela de Jesus Cristo. Porque aquela ali não é aquela que você precisa ter, é aquela de Jesus Cristo. Que talvez você tenha uma paciência, é pacienciosa com o marido, é paciencioso com a mulher, mas não tem a paciência de Jesus Cristo. Então não adianta. Eu não tenho tempo aqui para falar sobre isso, mas outro culto nós vamos estudar as 2 paciências, as 2 fés, as 2 ciências, 2 de cada um. Outro culto nós vamos estudar isto, para você ver que tem o de Deus e tem o meu. Tem o de Deus e tem o meu. Deus quer o dele. Deus não está pedindo a minha paciência. Deus está pedindo a que Ele me deu. A que Ele me deu. Ele não vai me batizar com a minha paciência, a minha calma, a minha vida jeitosa de tratar com todo mundo. Ele vai me batizar com o Espírito Santo com a paciência dele. Estou falando mais da paciência porque é o que mais os outros acham. Paciência. Não, mas não é a nossa, é a dele. É a paciência dele. Eu posso ter a minha e não ter a dele. E eu posso ter a dele e não ter a minha.
Não sei se você entende isso. Porque a dele é espiritual, a dele é paciência com Deus. Na verdade, a paciência com Deus me dirigirá a aprender a ter paciência com os humanos, mesmo se eu nunca tive o dote natural da paciência. Mas o Espírito Santo me dará isto, me fará saber tratar com os outros com paciência, com temperança. O profeta diz que é responder carinhosamente quando lhe falam intrigadamente. Isso é tratando desta temperança entre nós. Mas quando você trata entre Deus, é Deus que responde carinhosamente. Quando nós somos intrigantes, maus, aqui Deus com paciência, com misericórdia, a graça desceu, tudo é graça. A graça desceu, se encarnou. Não porque eu e você éramos bons, mas encarnou para que mostrar para nós que Ele tem o que dar para nós. Mesmo sendo maus, diz o Senhor Jesus, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém. Fiquemos de pé. Senhor, obrigado por mais uma vez podermos meditar nesta mensagem. Ela é gostosa porque é uma mensagem que o Senhor deu para o seu profeta, e quando nós vivemos essa mensagem, ela fala profundamente ao nosso coração. Obrigado por este alimento, por este pão da vida que vem ao nosso coração. Obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor tem derramado sobre nós. E eu sei, Pai, que essa fé de Jesus, essa virtude de Jesus, essa ciência de Jesus, essa temperança de Jesus Cristo, essa paciência de Jesus Cristo, tudo isto, essa piedade de Jesus Cristo, isso tudo está manifestando em nós. E o batismo do Espírito Santo, o amor fraternal de Jesus Cristo, e o batismo do Espírito Santo selando-nos nessa terra, para provar para Satanás que nós não somos como Eva. Eva deixou cair só uma palavra, ele não é o mesmo, mas nós dissemos, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, hoje, fazendo sua obra no nosso meio. Obrigado, Pai. Obrigado por sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, Deus os abençoe. Deus continue te iluminando.